orando, tá tudo normal. No fim uma coisa parecendo um rapaz desesperado por na sua para fazer perceber, pedindo oração. Aquele que eu estou tá vendo, a porta tem que ficar aberta. Tem que fazer a vontade. É verdade, né? Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar para esse culto. Senhor, grande Deus, eterno Pai, tua presença, Senhor, nós te bendizemos nesta noite. Te agradecemos por mais um dia, Senhor, na tua casa. Nós sabemos que vale mais um dia nos teus atos do que 1 ano fora dela. Então, Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua comunhão para conosco. Obrigada, Senhor, pelo Senhor Jesus, pelo dia, pelo fôlego de vida, porque até aqui o Senhor nos guardou. Toma o seu lugar de prazer neste culto, Senhor. Seja reverenciado, seja adorado. Em nome do Senhor Jesus. Que o seu nome venha a ser glorificado nessa noite. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Fala para a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o hino da harpa. Glória a Deus. A glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
nome do Senhor Jesus. Opa. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Colossenses. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, palavra de abertura deste culto. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, para a glória de Deus. Aleluia, louvado. Glória. Aleluia. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. 3, 23. Glória. Aleluia. Glória. Amém? Diz assim: Amém. Glória a Deus. e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, Glória a Deus. sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Somente a Deus. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém? Hoje, irmãos, um pouquinho antes de vir para a igreja, eu estava conversando com o meu esposo e estava falando que enquanto eu agradeço a Deus por Deus ter me colocado no trabalho onde eu estou, era improvável, mas Deus me colocou lá. Para quem não sabe, eu sou conselheira tutelar e eu confesso que na época que eu fui eleita, eu trabalhava eu trabalhava como cozinheira na Santa Casa. E eu fiquei um pouco com medo de sair do serviço de cozinheira e assumir o conselho tutelar e não me adaptar, porque a gente ouve tantos relatos de pessoas que são ameaçadas, né? O quanto é perigoso, porque é mesmo, de fato é, o quanto você vira alvo, o quanto é difícil, é um trabalho árduo, e é mesmo, sabe? Mas pouco valorizado, porque todos falam que o conselho não faz nada, e mal sabem muitas vezes a atribuição do conselho, o que é serviço do conselho e o que não é, porque todo mundo acha que o conselho tem responsabilidade de muita coisa, inclusive de educar filho. O conselho não é para educar filho de ninguém, né? E eu confesso que eu fiquei com medo, mas eu achava que ia ter um treinamento, eu achava que ia ter uma capacitação. Falei, como de fato, por lei, a gente tem direito, né? Mas a gente entra para trabalhar e você começa trabalhando e aprendendo na raça. Porque até hoje, eu estou caminhando para o meu último ano de conselho tutelar e eu não tive capacitação nenhuma. E eu aprendi tudo assim, na piscina de jacaré. Entrei e braçada, porque senão o jacaré me comia. E eu falei para o meu esposo hoje que eu sinto orgulho de mim, porque eu acho que eu tenho uma boa conselheira tutelar. Sem ter capacitação, sem ter sido ensinado por nada, por ninguém, sem ter tido nenhum curso. Mas muitas das vezes, irmãos, eu chegava em casa e sozinha eu chorava e falava: Deus, me ajuda, me ensina, me capacita. Buscava vídeo na internet, procurava ver algumas coisas até no chat GPT, procurava, porque a gente precisa fazer tudo com zelo, tudo com excelência. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com excelência. Como disse nessa palavra de Colossenses, tudo que você faça, faça com amor, faça com excelência, como se fosse para o Senhor. E isso é na sua vida familiar, é na sua vida espiritual, é na igreja, é no seu trabalho, é com os seus filhos, é com os seus irmãos, é com os seus pais, é na vida conjugal. Em tudo a gente tem que fazer o melhor, fazer com excelência. E eu quero ler para você um vídeo que eu vi esses dias, e esse vídeo me chamou, confesso para os irmãos que falam muito comigo, me chamou muita atenção. E eu até anotei, eu quero compartilhar com você. Não são palavras minhas, mas são inspiradas pelo Espírito
Espírito Santo. Glória a Deus. O leão, ele voa. A águia não nada. O leão não voa. A águia não nada. E o tubarão, ele não respira fora d'água. Mas no ambiente que eles estão, eles dominam. O leão na selva, ele domina. A águia no céu, ela domina. O tubarão no mar, ele domina. O pato não faz nada disso. Porém, o pato nada, o pato corre, o pato mergulha. E só que tudo que ele faz, que os outros não fazem, cada um da sua específica vontade, ele não faz nada bom. Nada dá bom. Nada do que ele faz dá bom. O segredo do sucesso na vida não é o quanto nós fazemos, e sim o que nós fazemos, com que excelência nós fazemos. O segredo de uma vida de sucesso é uma vida de excelência. Teve um dia que Saul, ele precisava de alguém que entrasse no palácio para expulsar os demônios. E a Bíblia diz que foram chamar alguém e foram dar referências de Davi para Saul e falaram para Davi assim: olha, aquele menino, ele toca bem. Foi essa a referência que Saul teve de Davi. E Saul mandou trazer. Sabe por quê? Porque Davi, ele tocava, mas ele tocava com excelência. Ele fazia com excelência. E a gente precisa aprender que no lugar de destaque não é para quem não faz ou para quem faz as coisas de qualquer jeito. Lugar de destaque é para quem faz as coisas com excelência, para quem faz o seu melhor. Aleluia! Então, nós precisamos aprender que no reino de Deus as coisas precisam ser feitas com zelo, com amor e com o seu melhor. Lugar de destaque não é para qualquer um, irmão. É para quem faz com excelência, para quem dá o seu melhor. Eu estava falando hoje com meu esposo. Eu louvo a Deus que hoje eu sou boa naquilo que eu faço. Mas porque eu fui fazer o meu melhor naquilo que eu faço. Faça com excelência. Tudo que você fizer, mesmo que seja pouco. Antes do culto nós estávamos falando sobre isso. Tem um, faça com excelência. Tem dois, faça com excelência. Mas sempre faça o seu melhor, como se fosse para o Senhor. Esse é o lugar de destaque. Aleluia! Davi foi honrado porque ele fazia com excelência aquilo quando não tinha ninguém vendo. Era só ele, os matos e os animais. Não tinha ninguém ali para se mostrar, mas ele fazia com excelência. E Deus o honrou. Então faça com excelência. Aquilo que você faz no culto, Deus te honrará em público. Glória a Deus. Aleluia! Eu quero adorar a Deus. Meu Deus. Louvar a Glória a Deus. Deus! Aleluia! Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Aleluia. Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Me falaram de um lugar, Aleluia, de Jesus. um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está Meu Deus. assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei Glória, glória. cantar com meu
Dela
se aproximar mais do Senhor, mais tem afastado. Meu Deus. Então, irmãos, nós temos que saber o que nós pedimos para o Senhor. Porque às vezes nós pedimos algo tamanho. E a bênção que nós pedimos, ao invés de elas nos somar e nos trazer para mais perto de Deus, acaba o nosso coração se corrompendo de tal forma que nos afasta. Meu Deus, é verdade. Então, é interessante nós pensarmos nisso. Eu quero tudo de Deus, mas tudo que eu quero de Deus seja com Ele. Eu quero entrar na terra prometida, mas que Ele esteja junto comigo. De que me vale eu entrar na terra prometida sem a presença dEle? Não vale de nada. De que me vale as bênçãos dEle, se Ele, que é o autor e consumador das bênçãos, se Ele que me concedeu essas bênçãos não estiver comigo. De que me vale, irmãos? Sabe, é igual um casal que perde seu cônjuge. Do que vale você comemorar mais um ano de aniversário se a pessoa que você viveu uma vida inteira não está mais ali do seu lado? Eu quero viver as bênçãos do Senhor, mas eu quero que o Senhor esteja junto comigo. Senão, não me conceda, porque eu sei que talvez aquilo que seria bênção na minha vida vai me trazer maldição e vai me afastar dos atos dele. É verdade. Então eu quero tudo de Deus que me aproxime dele, não que me afaste. Meu Deus, hein? Ainda que me doa, porque o nosso coração deseja algo, mas o que Deus tem para nós é infinitamente maior e melhor. É verdade. Não chegou às narinas nem ao pensamento humano aquilo que Deus tem reservado para o Senhor. Então, às vezes, o não dói, irmãos, mas o não já é uma providência do Senhor para te abençoar com algo maior. Com essas palavras em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. E já passo para o nosso pastor Edson em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado de honra, de glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Graça e paz a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas deixar aqui para a igreja uma palavra que se encontra no livro Aleluia. Glória a Deus. de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Eita glória. Vencido de nós. Oh, glória. Aleluia, meu Jesus. Atos, capítulo de número 1. Está escrito assim. Diz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?
sabemos tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, aos quais eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos, eu vou sentar um minutinho. Glória a Deus. Jesus, ele tem uma promessa para nós, e a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta para trás vazia antes de fazer aquilo ao qual foi designado. O texto que nós lemos vem falando para nós a respeito da aparição de Jesus aos seus discípulos depois de ter sido crucificado. A Bíblia diz que ele apareceu e andou no meio deles durante 40 dias e deixou muitas provas disso, e todos sabiam que era Jesus. E Jesus foi falar com os discípulos, e os discípulos naquele momento ali talvez estariam desanimados, estariam meio desesperançados, porque o mestre não estava mais com eles, o Jesus que multiplicava pão, que multiplicava peixe, o Jesus que dava vista aos cegos, que fizera Lázaro ser ressuscitado, que fez coxo andar, curou a sogra de Pedro, Jesus que passou pela Galileia escolhendo discípulos. Esse Jesus não estava com eles aí. Talvez eles estavam desanimados por causa disso, porque quando a gente olha para um lado e olha para o outro, os nossos olhos não contemplam aquilo que nós queremos ver, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós achamos que não vale a pena. Mas o interessante é que Jesus conhece o coração do ser humano e conhece ele de uma forma diferente. As pessoas conhecem você, conhecem a mim por fora, mas Deus não, Deus nos conhece por dentro. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós iríamos falar antes mesmo de chegar à nossa boca. Ele já sabia aquilo que nós iríamos falar. E aí a Bíblia vai dizer que depois de Jesus ter sido crucificado, depois de ter ressuscitado no terceiro dia, ele se apresenta diante dos discípulos com muitas provas infalíveis, e Jesus vai ter com eles, vai falar com eles para animá-los, para falar com que eles continuassem. E Jesus vai trazer algo interessante para eles. E Jesus, no versículo de número 3, ele vai falar, a Bíblia vai dizer que depois dele estar para os discípulos, ele vai aparecer para eles durante 40 dias e com muitas provas, e sendo visto por eles. E no verso de número 4, Jesus vai falar com eles e vai determinar algo para eles. Jesus não foi pedir para eles. Jesus não foi chegar para eles e fazer um pedido de Deus. Jesus foi dar a eles uma determinação. Deus foi determinar a eles
para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Jesus foi falar para eles: olha, vocês não parem, vocês não desistam, vocês não se ausentem, vocês continuem da mesma forma que vocês estavam. Jesus vai falar para eles, para que eles não se ausentassem em Jerusalém, mas que tivessem fé e esperassem pelo cumprimento da promessa. Tem muitos irmãos que por pouca coisa desistem, para, deixa, esquece da promessa que Deus fez lá atrás, porque o ser humano ele só olha o agora. A maioria das pessoas eles só olham o agora, eles se esquecem do que Deus falou para ele lá atrás, da quantas obras o Senhor fez, de quantos milagres efetuou, de quantas vezes o Senhor disse: estarei contigo até a consumação dos séculos. Eles se esquecem por causa do agora, eles se esquecem por causa do momento. O momento passa, irmãos. O que permanece é a promessa. É essa que nós temos que buscar, é essa que nós não podemos abrir mão. Vai ter luta, vai, e não adianta pensarmos que não vai ter. E seja de qualquer lugar que eu chegar que prometeu uma facilidade, mentira, não existe facilidade enquanto nós estivermos aqui, irmãos. Jesus disse: não vos ausentei de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Esperar, irmão. A gente tem que saber isso daí. Ah, aqui não está bom, vou para lá. Aqui não está bom, vou para outro lado. Aqui não está bom, vou para outro lado. Aqui não está bom, vou para outra cidade. Irmão, sabe que o carteiro para entregar a carta para nós, ainda existe, né? Carteiro, né? Para entregar uma carta para nós, a gente tem que saber o nosso endereço. Ele tem que saber, tem que estar escrito lá o endereço de onde nós moramos, para que ele entregue a carta. E para Deus nos abençoar é a mesma coisa. A gente tem que permanecer firme. Nós não podemos, irmãos, ficar titubeando em dois pensamentos. Não! O profeta de lá fala melhor, o profeta de lá fala mais, o profeta, irmão, nós temos que olhar para Jesus. Foi o próprio Deus que falou para eles: olha, que esperassem a promessa do Pai. Meu Deus. Se Deus prometeu, Ele não vai voltar atrás da sua palavra, irmão. E se nós estamos passando por uma adversidade, por uma luta, por um problema, saiba que nós temos alguém conosco que é poderoso, que chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. O salmista diz: eleva meus olhos para o monte, de onde vai me vir o socorro? O meu socorro não vai vir, irmão, do A, do B, do C, do lado direito, do lado esquerdo, não. Permaneça onde Deus te colocou. Meu Deus. Saiba que essa peleja, ela não é vossa. Jesus disse para ele: olha, permanecei. Olha, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvisse. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos dias, mas um pouquinho de tempo. Aquilo que é de vir virá e não tardará. Olha só, e olha o que eles fizeram. E aqueles que, pois haviam reunidos, que estavam reunidos, perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora? O povo está preocupado com agora, irmão. Agora. Meu Deus. Tem muito crente precisando se converter, querido. As coisas não é assim. É agora. Tem gente querendo colocar Deus contra a parede. Sabe essa história de que pode fazer prova dele? Quem sou eu para fazer prova de Deus? Quem sou eu? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Aí Deus sempre tem uma resposta, porque Deus nunca deixa ninguém sem resposta. O problema é que nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. E a resposta de Deus é aquilo que agrada a Ele, não a nós. Deus não tem negócio para agradar o homem, não, irmão. Não tem. Olha o que Jesus vai responder a eles. Ele disse: não vos pertence saber. Meu Deus. Irmão, continua caminhando.
Mas ele diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e servireis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Sabe o que ele está falando? Vai começar onde você está. Para de ficar correndo para lá e para cá. Para de ficar, irmão, sendo crente menino. Vai começar em Jerusalém. Onde que é Jerusalém? Jerusalém hoje para mim é para você, é na tua casa, é na tua igreja, é no meio da tua família, é onde Deus te colocou. Então, irmão, está na hora de se converter, aceitar Jesus de verdade e parar de ficar correndo para lá e para cá. Eu vou falar, irmão. Está na hora, irmão. Eu quero ver as bênçãos de Deus. Então para. Você não vai conseguir ver eu correndo para lá e para cá, não. Não, irmão, espera. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Agora, depois que Ele cumprir, não se preocupa não, que Ele te envia, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas enquanto não acontecer, permaneça. Vem buscar Jesus. Levanta dessa cama, levanta aí desse sofá, levanta a cabeça, vem buscar Deus. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Minha família é abençoada, mas eu não tenho coragem de buscar Deus. Sabe o que tu vai encontrar? Nada. Não vai encontrar nada. Não vai nada, está chovendo, não vou. Estou com dor, não vou. Estou cansado, não vou. Trabalhei, não vou. Não trabalhei, não vou. Estou magoado, não vou. Estou triste, não vou. Desse jeito que o céu tu também não vai. Meu Deus, está na hora de começar a olhar para Jesus, irmão. Deixar de ser crente menino, criança procurar aquilo que é Deus. Jesus falou para eles: não perguntem se vocês saberem. Ainda eles vão perguntar: é agora. Agora é a hora de você buscar Deus. Essa é a hora, é agora. Não deixe para amanhã, não. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero chamar aqui à frente, em nome do Senhor Jesus, o pastor Marcos. Em nome do Senhor Jesus. Sabe que Deus vai trazer a palavra de Deus para nós nessa noite. Em nome do Senhor. Ele está no meio de nós. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai de amor, nós te louvamos. Nós acreditamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, fala conosco, a Tua igreja que clama. A Tua palavra diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, Senhor, fala para a Tua igreja, fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Oh Deus Santo, usa Teu servo uma vez mais. Eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Deus, aleluia. A presença do Senhor. Meu Deus do céu, lindo e forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio, meus irmãos, salve os irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Uma satisfação muito imensa, né, de mais uma vez estar aqui na casa do Pai para fazer a menção da palavra de Deus. Louvo pela vida do pastor Edson, Glória a Deus. missionária Vanessa, pela confiança, casal abençoado na presença de Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem nos preparado, né, para fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. Para isso que nós fomos chamados, né? E nós fomos levantados, né? Aleluia. Eu estava meditando aqui, né? Ouvindo aqui a palavra inicial, a missionária Vanessa está meditando na palavra. E tudo aquilo da qual eu tive orando a Deus por uma palavra, pela revelação da palavra, né? Que hoje é culto de celebração de família, né? Pela igreja Comunidade Batista, né? Então, meus irmãos, eu meditei no tema, né, da palavra de Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E através dessa mensagem, da qual palavra que eu vou mencionar
logo mais, tem tudo a ver com aquilo que a missionária meditou. Porque eu oro a Deus para quem me dá uma palavra, que muitas das vezes a palavra, muitas das vezes achamos que não é aquilo, não quero pregar essa palavra, mas quem nos chama, quem dá isso na palavra é o Espírito Santo. Verdade de Deus. E eu achei muito interessante sobre o tema do culto da família aqui, de Atos 16, Atos capítulo 16, versículo 31, né? Aqui vai dizer que, e disseram, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo em tua casa. O que chama a atenção, que quando a missionária mencionou que tudo aquilo que nós vamos fazer, temos que fazer com excelência, dar o melhor que nós temos para fazer o possível para sair perfeito, né? Ela mencionou sobre o leão, a águia e o tubarão. Cada um no seu habitat faz o melhor, né? E eu entrei, veio no meu coração sobre falar sobre, pastor Edson, esse carcereiro que estava aqui, né? Que ele era um dos melhores, então ele foi comigo no meio de tantos guardas do rei, né? Ele foi selecionado para ser o melhor para tomar conta de Paulo e Silas ali, né? Naquele caso. Aí onde, enquanto eles oravam, eles adoravam a Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. E sendo assim, ele adormeceu. E quando ele acordou, viu os cárceres todos abertos, a porta aberta, e ele entrou naquele desespero, onde que eu vi que a missionária mencionou. Ele queria fazer o melhor, por ser um carcereiro honroso e fazer com amor tudo aquilo que ele era mencionado. Naquele momento ele decepcionou com si mesmo. Eu falhei na minha missão, não consegui cumprir aquilo que foi entregue nas minhas mãos, a ponto de tão desespero e frustração com ele mesmo, ele queria tirar a espada e tirar a sua própria vida. É onde Paulo naquele momento disse: aquietai-vos, aquiete teu coração, porque nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E ele reconheceu o sobrenatural de Deus sobre o que tinha acontecido com Paulo e Silas. Ele fazia o melhor. O que eu posso dizer e mencionar é que hoje muitas pessoas querem fazer o que é o melhor, mas faz o melhor para o mundo. Quer fazer o melhor para apresentar-se ao homem, para apresentar nas coisas que o mundo oferece. Por quê? Porque não tem o conhecimento do poder de Deus sobre a vida dele, sobre a casa e sobre a família dele. Por isso que naquele momento ele chega e fala: o que eu tenho que fazer para aceitar esse Jesus? Eu gosto de fazer o meu melhor, fazer com perfeição, mas eu quero fazer para esse Jesus que faz as coisas sobrenaturais. Aonde Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por isso, meus irmãos, pastor, missionário, da qual o Senhor tocou meu coração e eu orei a Deus. Eu vou buscar algo que vem dizer sobre uma família que naquele carcereiro nós sabemos que ele creu em Jesus Cristo e toda a casa dele foi transformada. Toda a casa dele houve a mudança da presença de Deus. E por isso, meus irmãos, eu meditei uma palavra. E o Senhor veio a me levar lá no livro de Josué. Glória a Deus, aleluia. Josué, capítulo de número 24, e o versículo
versículo de número 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Josué 24 e o verso 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus em Josué 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando eu falo que glória a Deus, aleluia, que Deus quer nos falar sobre meditação na palavra de Deus. E nós conversei hoje, nós conversamos com o pastor no início, que muitas pessoas não querem mais saberem de Jesus, né? E hoje, nessa oportunidade de estar pregando aqui, falar sobre o culto da família, nós vamos ver, meus irmãos, que, pastor, que eu já fui buscar muitas passagens, né, sobre a família, sobre estar firme em fazer a obra de Deus com excelência, porque hoje, pastor Ed está aqui com essa obra. Eu estou a encantar com a obra de Deus, na qual o Senhor nos levantou para fazer a obra de pregar a palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, eu já venho aqui, separei aqui lá em Gênesis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, em Gênesis, o capítulo de número 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Dá, meus irmãos. Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, o versículo aqui, o Senhor tocou ao meu coração, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entre tu e toda a tua casa na arca, porque hei de ter visto justo diante de mim nesta geração. Aqui para nós vemos, meus irmãos, que desde o início da geração, que nós estivemos comentando que hoje nós vivemos um tempo de uma geração que está muito diferente daquela geração na qual Deus irou e Deus decidiu exterminar aquela humanidade, a ponto de Deus ter arrependido de ter feito o homem. Então, como nos dias de hoje, pastor Edson, nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, e muitos, infelizmente, não querem saber de ouvir da palavra de Deus.
Noé entrar dentro da arca com a tua família. Porque nós sabemos que durante o tempo de 100 anos, quando Deus disse a Noé, construa uma arca, e nós sabemos que Deus deu as diretrizes, Deus deu como que Noé fosse construir essa arca, pastor. E durante esse tempo, ele pregava o arrependimento, ele pregava o amor de Deus para toda aquela humanidade. De um modo que, como nos dias de hoje, que eu já estive comentando, o povo parece que não quer ouvir da palavra de Deus. E chegamos a ponto que muitos estão zombando de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que de Deus não se zomba. Aleluia. Então, meus irmãos, durante todo esse tempo, Noé estava ali dedicado a fazer a vontade de Deus, a ter a obediência de Deus na construção daquela arca. Ele nunca duvidou de estar no lugar daquele, construindo a arca num lugar cheio de mato, porque para construir uma arca tinha que ter um lugar que tinha material, que eram as madeiras. Então ali ele construindo aquele, jamais ele duvidou do que Deus tinha chamado. Ele fez a vontade e começou a construir, e o tempo passava e muitos passavam, zombava de Noé. Este homem é um louco, este homem é um débil mental. O que ele quer construir aqui neste lugar? E nós sabemos que naquele tempo nem chovia, né, pastor? E é desse jeito. É como hoje nós estamos aqui e passam pessoas. Quem é aqueles homens ali que estão falando de Deus? E estão pregando para quem? Mas eu creio que através de uma live dessa, nada é perdido. Aleluia. Nós pregamos a palavra de Deus, uma pessoa que muitas das vezes que não tem paciência, que entramos vezes que nas redes sociais de hoje em dia, as pessoas estão buscando, e assim eu vejo quando nós fazemos live do culto ao vivo. Muitas das vezes as pessoas entram, ficam em questão de 5 segundos e já saem. Mas quando é coisa do mundo, a pessoa fica lá, e muitas das vezes é puxando até ter comentado uma coisa que é do mundo. Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Aleluia. A velha pode estar pregando desde o início aqui, pastor Edson. Está ali um veículo que muitas das vezes, hoje, a maioria das vezes, está usando pela perdição. Muitos estão se corrompendo através da tecnologia hoje. Mas há pessoas ainda que ouvem a palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, eu já vejo aqui que quando Noé continuava buscando igual eu busco, vocês buscam, a chegar de um tempo que Deus vai falar, pastor Edson, missionária Eva, pastor Marcos, missionária Roselaine, entra para a arca com a tua família. Aleluia. Entre para a arca, que eu vou a fechar do lado de fora, porque eu estou usando vocês para estar pregando a palavra, pregar a minha palavra, a palavra de conserto, a palavra que leva as pessoas a estar na minha presença, a palavra do Evangelho que me apresenta para o povo, que eu estou batendo as portas, que eu quero voltar para buscar meu povo, para buscar a minha igreja. Aleluia. Para junto levar comigo para as moradas celestiais do nosso Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu digo, entra com a tua família e eu vou fechar a porta. Porque muitas pessoas, porque se eu fechar pelo lado de dentro, quantas pessoas não passou por essa porta, você pregou a palavra, você convidou, muitas das vezes já veio para a igreja, igual a missionária mencionou, recebeu a bênção, recebeu algo da parte de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus que Ele nos sustenta, porque Ele tem um coração bondoso, que quando vê aquele clamor no momento do desespero, apesar que Deus sabe que a pessoa
ele foi misericordioso. Igual a missionária mencionou, recebe a bênção de Deus, vai e não volta mais. Muitas das vezes, profissionalmente, venha buscar, Deus abençoa. Aí quando consegue, fala, foi eu que consegui, foi a minha capacidade de eu conseguir dar a volta por cima. E se fechar essa porta, Deus fala, hoje vocês fecham a porta dessa área. E aquela mesma pessoa chegar e bater na porta, pastor Edson, missionária, Vanessa, tem misericórdia de mim. Daqui a pouco ouvir a palavra, fala de novo, que nós vemos, que nós afastamos a vida de afastar. E eu creio, pastor, eu creio, missionário, que novamente vocês vão abrir a porta. Mas há quanto tempo Deus usou vocês para estarem aqui pegando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, e as pessoas não querem ouvir. Chega naquele momento, igual de na harpa, os anjos de Deus fechou para o lado de fora, para que Noé não tivesse a força de abrir para o lado de dentro. E o tempo está se acabando, está se afunilando, e o povo está se afastando da presença de Deus. Então, meus irmãos, agora eu vou entrar aqui na palavra que o Senhor tocou no meu coração. Vou estar meditando aqui. E eu sei que eu entendo porque Josué disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Assim, igual eu mencionei aqui, né? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu dar uma meditada rapidamente, que é o qual o Senhor colocou ao meu coração, porque aí vem a formação, porque era uma grande família que começou voltando atrás, através de uma promessa que Deus fez a Abraão. Disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar da onde que eu te indicarei. Te farei de ti um pai de uma grande nação. Aleluia! Nesse momento, meus irmãos, o que eu venho entender, que essa grande nação que Deus queria que Abraão fosse pai, era simplesmente uma família no mundo inteiro. Aleluia! Uma família que, quando nós temos nossa casa, nossa família, temos nossos pais, nós temos nossas mães, nós temos nossos irmãos, nós temos a comunhão de paz dentro da nossa casa. Glória a Deus! E eu vejo nesse entendimento da qual eu orando hoje lá na nossa igreja, buscando a palavra, e o Senhor me levava sobre esse texto, dizendo sobre a formação da família na presença de Deus. E Abraão vai e sai, não cogitou. Ele tinha tudo. Ele era rico, ele tinha terra, ele tinha tudo. Mas ele nunca duvidou da presença da palavra de Deus. Aleluia. O que ele fez? Ele tirou tudo e saiu. Muitas das vezes nós temos um sonho de falar: eu saio daqui, eu vou lá para o sul, lá tem um lugar melhor, eu vou para lá. Mas nós temos um endereço. Alguém já falou: lá é assim, e você vai conseguir prosperar, você vai. Então você já vai com a diretriz pronto para eu sei o endereço aonde eu vou. Igual o pastor falou, tem que ter um endereço. Como é que pode achar se você não tem endereço? Mas Abraão, ele não cogitou. Que quando ele falou para a esposa: vamos, já todos vamos embora, com certeza a esposa vai: quando nós vai? Não sei. Deus mandou, é para nós irmos. Não vamos cogitar. Aleluia! Se Deus mandou, vamos ser obedientes. E hoje a pessoa não quer mais ter obediência na palavra de Deus. A pessoa não acredita mais, está falando que Deus está para abençoar, Deus está para voltar para buscar a tua igreja. Não acredita na volta de Jesus, pastores. Então, nós vamos que geração vai passando geração, até chega até na geração da escravidão do Egito, na qual Deus vem, levanta Moisés. Deus viu a escravidão, no momento de tirar o povo da escravidão, levar para a promessa, para a terra prometida. Sabemos que
hoje nós sabemos que muitas das vezes quando começamos a fazer a obra de Deus, passamos por perseguição, passamos por afronta, por apontamento, mas nós estamos levantando, nós estamos lá no deserto, e Deus nos ensina para dizer, é lugar de provação para serem aprovados. Aleluia! Por isso eu digo, meus irmãos, aqui que nós estamos à obra, pastor. Igual eu disse, jamais eu vou desanimar. A igreja pode estar vazia, o povo pode passando desapercebido, não vindo buscar Jesus, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é pregar a palavra de Deus. Aleluia! Então, nós vivemos num tempo no qual o povo não quer mais acreditar que Jesus salva, que Jesus liberta, porque as pessoas muitas das vezes falam que é servo de Deus, que faz a obra de Deus, mas é uma dificuldade para ir para a igreja, ficar 1 hora, 1 hora e meia adorando a Deus. Por isso eu falo, meus irmãos, é questão até de obreiro da casa de Deus, muitas das vezes é assim. A pessoa já fica o dia todo, já começar o que eu vou falar para mim não ir para o culto, que hoje eu não vou dar. A pessoa fica o dia inteiro com os afazeres, chega no momento, pastor, hoje eu não posso ir. Ah, meu filho está assim, pastor, houve previsto, hoje eu não posso no culto. Nós não vamos obrigar a vir, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Independentemente da perseguição, independentemente das afrontas, nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo nos levantou. Aleluia! E não tem, pastor, coisa melhor do que estar na casa de Deus. 1000 vezes estar aqui igual nós estamos aqui falando do amor de Deus, do que ter uma festa do casamento, numa festa de aniversário onde não tem a presença de Deus. Meu Deus! Porque que nos alimenta o Espírito Santo. A carne só se desejar. Pode alimentar a carne, fazer aquilo, beber, fazer tudo aquilo que o mundo oferece. Mas amanhã volta tudo normal. E aquilo que o Espírito Santo nos reveste, ninguém tira. É só fortalecimento espiritual, extremo na presença de Deus. Então, meus irmãos, eu venho dizer, porque quando levantado Moisés para tirar o povo do Egito, e sabemos que durante o deserto muitas pessoas ainda, mesmo assim, não estavam contentes. Quantas e quantas pessoas, sabendo que a terra prometida estava lá na frente, mas não queria ficar no deserto? Quantos acontecem de hoje em dia, sabendo que Deus tem algo a oferecer, algo que tem a oferecer, que é a salvação e a vida eterna, e muitos que muitas das vezes estão dentro da casa do Pai, estão preferindo voltar para o Egito, voltar para a escravidão, voltar lá para onde que um dia Jesus vos tirou. Como fez Deus, é o momento de tirar da escravidão. Deus nos liberta da escravidão. Hoje Jesus nos libertou da escravidão. E muitos estão querendo voltar para o Egito, para a terra da escravidão. Por isso, meus irmãos, eu sempre tenho esse conceito. É difícil, está pesado, está dolorido, mas permaneça no deserto. Permaneça no deserto. Aceita o tempo de Deus, aceita as dificuldades, tendo na presença de Deus. Porque aquele povo, ele estava no deserto. O deserto é um lugar que não nasce nada, que não chove, não produzia nada. Mas ele estava no deserto, mas Deus estava com eles, aquele povo. Aleluia! E é desse jeito na minha e na tua vida. Para irmãos que estão assistindo a live, às vezes você pode achar, eu estou no deserto, está muito difícil, eu não estou suportando. Mas pode estar difícil, mas eu, com toda a convicção, eu sei que Deus está contigo nesse deserto. Porque aquele povo naquele deserto, Deus, ele sustentava aquele povo. Aleluia! Quando o povo começava a sentir
nem mais e nem menos. E muitos, meus irmãos, como o dia de hoje, Deus está dando algo suficiente, mas a pessoa não se contenta com aquilo que Deus oferece todos os dias. Meu Deus! Sempre está querendo mais, algo mais, algo mais. Nunca está contente daquilo que Deus está dando. Porque a palavra de Deus nos diz: tendo que vestir e tendo que comer, estáis satisfeitos. Aleluia! É nós estarmos satisfeitos com tudo aquilo que Deus nos proporciona naquele momento que nós estamos ali diante da presença dEle. Porque muitos, meus irmãos, que às vezes queria cantar muito, outro dia estava estragado. Porque Deus deixa bem claro: confia em mim, pega o suficiente. Se eu sou um Deus e hoje eu te mantive hoje, que eu te sustentei hoje, eu sou um Deus que amanhã eu vou te sustentar novamente. Glória a Deus, aleluia. Eu estarei ali para te dar e suprir as suas necessidades. Confia em mim, aquietai-vos no vosso coração. Eu sou um Deus que te sustenta no deserto. Nos momentos da adversidade, eu sou um Deus que seguro pelas tuas mãos. Por que Deus fala que seguro com as suas mãos? Porque muitas das vezes, pastor, quando nós vamos segurar nas mãos de Deus, há momentos de deslize, há momentos de fraqueza, nós vamos soltar das mãos de Deus. Mas quando é Deus que nos segura nas nossas mãos, não tem perigo de nós escaparmos das mãos de Deus. Então, meus irmãos, aquele povo peregrinava para aquele deserto. A desobediência aconteceu que uma geração daquela não possuiu a vitória. Sabe por quê? Porque não acreditava em Deus, murmurava, ele blasfemava contra Deus, e Deus falou: essa geração não herdará a terra prometida. O povo ficou 40 anos perto da tua bênção, da tua promessa, mas aquele povo daquela geração não recebeu. Sabe por quê? Porque não acreditava no tempo de Deus, porque não acreditava que Deus podia dar as vitórias. Eles ficaram tão próximos ali, mas eles não pegaram a tua bênção e cumpriu a tua promessa por desobediência. Muitos vão ficar dessa maneira. Muitos não vão alcançar a tua terra prometida por desobediência. E quando chegou nesse tempo, meus irmãos, que quando Moisés vai e morre, aí vai Deus e levanta, levanta Josué. Levanta Josué para dar seguimento naquele povo, para conseguir aquela missão, E ele diz aqui a Moisés: todo o lugar que pisares a planta de vossos pés, vou lhe dar, como eu disse a Moisés. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Aleluia! Não te deixarei e nem te desampararei. Então somente esforce-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, e nem para a direita, e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado, por fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque não então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás.
Não te mandei eu, esforte e tem problema nenhum. Não pasme e não espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia! Que andares. É o chamado de Deus para nós ter a confiança de Deus. E Moisés, Josué achava que é muita responsabilidade. É um povo que Deus tinha colocado sob as tuas mãos para ir conduzir aquele povo. E disse a Josué: aonde for, estarei contigo. Eu não te desampararei. Eu não apartarei de vós. Aonde pisar as plantas dos pés, prosperará, porque eu te darei as diretrizes daquilo que você tem que fazer. Aleluia! É o poder de Deus. Por isso eu digo, meus irmãos, com essa força, pastorais, de nós continuarmos pregando a palavra de Deus, de fazer a menção da palavra de Deus, Aleluia! de continuar pregando o Evangelho, por mais que as pessoas não tenham interesse, mas vamos fazer. Porque ele disse que Deus falava, olha o que está escrito no livro da lei, nos mandamentos, segue os mandamentos de Deus, ao obediente. Hoje o povo não quer mais ter obediência nas palavras de Deus. O povo não quer mais obedecer aquilo que Deus levantou para pregar o Evangelho. Está sendo pregado, o povo não quer mais ter obediência. Aquilo está falando para chegar ao conselho e se transformar na presença de Deus. Pessoas estão entrando no ouvido, saindo para o outro, não estão dando valor na palavra de Deus que está sendo pregada. E Josué naquela missão, quantas e quantas batalhas ele tiver, o próprio Deus disse: apenas louve a mim, vai que teu povo, que a peleja é minha. Aleluia! Por isso eu digo, passando por diversidade, momento difícil, basta nós acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso e continuarmos orando, buscando a presença e colocar nas mãos dele, seguir e marchar, que ele vai nos dar vitória. Aleluia! Quantas e quantas e quantas vitórias aquele povo teve no comando de Josué. Ele mostrando as leis de Deus, ele pregando a fidelidade de Deus. Muitas guerras, muitas afrontas que fossem ver em números, eles não conseguiriam suportar, mas Deus estava com eles, Deus estava na frente para poder dar vitória. Aonde eles iam, era conquista em cima de conquista. Aleluia! Por isso, meus irmãos, Josué continuou firme, pregando a palavra de Deus, para aquele povo, dirigindo aquele povo o caminho que deve seguir. Hoje nós fazemos o mesmo, pastores. Estamos dispostos a pregar a palavra de Deus, dar direcionamento para a vitória, para a terra prometida. Mas nós estamos pregando aos povos, não queremos seguir para ouvir a palavra de Deus. Não querem ouvir, é fazer menção do caminho da salvação. O caminho que leva para a promessa ser cumprida na minha e na vida daqueles que necessitam. Mas não quero compromisso com a obra de Deus. Então, meus irmãos, Josué era vitória, o tempo passou, foi passando o tempo, conquistas e guerras. Até quando, meus irmãos, eles chegam em teu propósito na terra prometida para todos. Aí é onde eu venho a dizer para a gente estar recebendo a palavra da qual o Senhor tocou ao meu coração. Determinado tempo, quando as terras começou cada um pegar a tua parte, a tua bênção para começar a produzir novamente uma promessa feita por Deus. Muitos já começou novamente a se corromper, começaram a levar altar para si mesmo, para adorar novamente os deuses do mundo, outros deuses. Hoje nós vemos dessa maneira. Muitos estão levantando altares aí por conta própria, para fazer adoração para as coisas do mundo, pregando mentira no altar, pregando bênção, pregando prosperidade, facilidade dentro da igreja. Aqui tudo pode, venha da maneira que você tiver.
aqui pode. Jesus também fala isso. Venha do jeito que você está, mas você não pode sair da mesma maneira. Venha do jeito que você está, mas tem que haver transformação, tem a mudança, Aleluia! tem o conserto na presença de Deus, tem a transformação, tem a mudança. Hoje pregam facilidade. Hoje tem feito muitos as igrejas, faz efeito especial, copiam daqueles lugares mundanos que as pessoas do mundo, eles ficam vendo, olha, daquele jeito que eles gostam, eu vou fazer desse jeito e vou trazer ele para a igreja. E fala, minha igreja está cheia, minha igreja tem som, tem efeitos especiais, mas não tem a presença de Deus. Eita Deus! Mas não tem a presença do Espírito Santo, que está tendo aqui neste momento, que eu sinto, pastor, o Espírito Santo falhando nesse tempo, Glória, glória, como que é maravilhoso estar aqui falando da palavra de Deus e sentindo a presença de Deus e sentindo a glória de Deus neste lugar, porque há conversão quando se ouve a palavra de Deus. Então o povo começa mais uma vez a se corromper. E chega, meus irmãos, aquele tempo, pastor Edson, já estou encerrando. Como eu comecei lá, que quando Deus mandou Noé, entra na arca com a tua filha, com a tua família, e a porta será fechada. E chegar os momentos que nós estamos pregando, que nós estamos fazendo, e chegar o momento que nós dedicarmos a nossa família. Porque fez aqui Josué, ele viu o povo novamente se corrompendo, mas estão deixando servir a nosso Deus. Olha o que ele tem feito. De quantas e quantas vitórias se deu no livramento, quantas guerras, quantas batalhas, os amorreus, né, igual ele disse aqui, né, os deuses dos amorreus, né, dos deuses falsos, que os seus pais, os antecedentes serviram, né, com maldade, deu um livramento. Estamos aqui recebendo a graça de Deus. Mas por que se converter? E nós sabemos aqui, irmãos, que Josué já estava na sua velhice, a sua missão já tinha cumprido. Então, o que ele veio dizer aqui, para já estar encerrando aqui, né? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele diz aqui para eles, aqui, para não, como se diz, como o Pilatos lavou as mãos. Em determinado momento vai chegar a hora, missionário, pastor, não de nós lavarmos a mão, mas sim de entregarmos a mão para que Deus venha fazer a tua justiça, que Deus venha fazer aquilo que tem que ser feito. E isso eu tenho certeza que será aquele dia. A porta será fechada no céu. Vai ser quando Jesus voltar como relâmpago. Vai entrar e vai sair, muitos vão ficar desapercebidos. E a hora de procurar onde está essa porta e essa igreja, onde está essa porta, e jamais não encontrarão. Meu Deus! Porque ele diz aqui, um pouquinho antes aqui, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Ele já falou. Josué deixou aqui mesmo, ele estava na velhice, ele estava chegando no dinheiro, a missão dele já tinha cumprido. Ele conduziu aquele povo na obediência de Deus. Ele seguiu as diretrizes dos mandamentos de Deus. É isso que nós temos que continuar fazendo, pastor Edson. É pregar o Evangelho. Que ouvir a verdade, vem. Se quiser ouvir, precisa ouvir. Mas estamos aqui para pregar a verdade. Aleluia! Porque Paulo, ele escreveu a Timóteo, prega a verdade, prega a correção, prega a justiça, prega o conselho, fora o tempo de frente, ou fora de tempo, e prega a verdade. Aleluia! Não adianta nada aí por pregar mentira, pregar prosperidade e não pregar a verdade de Deus. Porque aqui nesse momento Josué não diz lavar as mãos. E daí ele fala, se você é bem aos vossos olhos servir esses deuses, vocês viram o que fizeram, da perdição, vocês que escolhem, deixam as mãos deles. É hora de dizer, mas Josué lavou as mãos? Não, ele entregou nas mãos de Deus.
E ele deixou bem claro aqui: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Pastor Edson, quando eu estava lendo algumas palavras que eu vi sair sobre essa família de crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós temos que pregar o Evangelho, mas nós temos que prioridade também zelar pela nossa família. É Deus! Se aqueles que querem escolher estão pregando que é o mundo, então vamos trazer a nossa família para casa. Vamos trazer a nossa família para a igreja, vamos buscar pela nossa família. Aleluia! Para que possamos dizer: eu, minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Essas palavras, pastor Edson, o Senhor tocou no meu coração, meditando de tarde. Eu agradeço, pastor Edson, pela vida. Aleluia! Louvado seja o E só estamos nós. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus falou com você? Ele falou muito Glória a Deus. fortemente comigo. Eu colhi cada porçãozinha que era para mim colher, eu colhi nessa noite. Glória a Eu quero Deus. terminar esse culto com louvor. Agradecer ao pastor, que tão gentilmente veio, né? Irmãos, a gente sabe que não é fácil, mas ele gentilmente ele veio Glória a Deus. aqui adorar a Deus juntamente conosco. É, Deus, olha. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô Senhor, tu és lindo. Tu és lindo, Jesus. Ele quer dar certeza ao Senhor. Tem dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos, que no fim fiquei sozinho. Não vejo o que me virá, mas ainda lembro uma promessa que um dia Deus fez para mim. Eita! Ô, glória! Sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo
abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe esse ministério. Que Deus continue nos dando graça, nos dando fortaleza, segurando nas nossas mãos, nos abraçando, nos ajudando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui segunda-feira, tem culto em nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a vida do pastor, o ministério, a família, em nome do Senhor Jesus. Prospere ricamente em nome do Senhor. Amém? Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a unção do Pai, o amor do Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e a igreja unânime diga: amém. Está terminado esse culto para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.